A popularidade do presidente americano Donald Trump caiu no primeiro mês de mandato. O que o presidente americano já fez e o que ele pretende fazer durante os próximos anos. E a influência de Trump movimenta também os conflitos no leste europeu, que tomam novos rumos. O apoio ocidental à resistência ucraniana pode ser alterado e a pressão por uma solução pacífica para a região tende a aumentar. A primeira etapa do acordo de trégua entre Israel e Hamas terminou, mas o futuro da região ainda segue incerto. Você vai ver também o narcotraficante El Mayo Zambada, cofundador do cartel de Sinaloa e designado por Washington como grupo terrorista, pede repatriação ao México por medo da pena de morte. E ainda no radar internacional, aquela olhadinha nos destaques da semana. Eu sou Soraya Lawande. Pela próxima meia hora vamos navegar juntos pelos principais destaques do mundo. O JP Internacional está no ar. O presidente Donald Trump completou um mês no poder e, ao contrário do que normalmente acontece quando não há tempo suficiente para grandes mudanças, Trump já fez muito. Neste período, a popularidade do republicano diminuiu devido à insegurança econômica que todas as medidas anunciadas causaram nos eleitores. Todos os detalhes na reportagem de Bruna Milan. O mundo tem assistido a esse início de mandato com grande apreensão. Trump adotou uma postura disruptiva que desafia a ordem internacional construída ao longo dos últimos séculos. Suas decisões causam perplexidade, mas seguem exatamente o que ele prometeu em campanha. Desde 20 de janeiro, a sensação de incerteza global nunca foi tão forte. Entre as promessas cumpridas, a que mais impacta os americanos é a ofensiva contra a cultura woke. Trump promove demissões em massa em órgãos ligados a políticas de diversidade e reorienta a administração pública para um viés conservador. O fechamento das fronteiras também é um marco. Em apenas um mês, a entrada ilegal caiu 95% e o governo já implementa o maior programa de deportação forçada da história dos Estados Unidos. Outro movimento pouco comentado, mas com grande impacto futuro, foi a designação dos cartéis mexicanos como organizações terroristas, o que pode mudar drasticamente a forma como os Estados Unidos lidam com o narcotráfico. Trump não pode concorrer a um terceiro mandato, o que levanta questionamentos sobre a sua abordagem. Muitos temem que, sem preocupações com reeleição, ele adote uma postura ainda mais agressiva. No entanto, ele tem seguido exatamente o que prometeu, enfrentando ideologias progressistas, combatendo a corrupção e reduzindo gastos públicos. Apesar das críticas, não há sinais de que ele tomará decisões que possam levar a um conflito global irreversível. Entre os americanos, a recepção das mudanças varia. A parte americana, né? A gente fica até um pouco difícil de responder isso, porque a eleição do Trump ela foi atípica, ela foi avassaladora. Então eu acredito que até gente que votava no Partido Democrata passou a votar no Trump por questão de protesto. Eu acredito que os eleitores estão recebendo muito bem. É claro, os Estados Unidos eles têm um histórico muito grande e muito forte relacionado à defesa dos direitos humanos. E o Trump tem tomado algumas decisões que deixam os direitos humanos de lado. Isso, com certeza, cria internamente, né, um ruído, cria até uma controvérsia, mas eu acho que, nesse momento, as ações estão sendo vistas muito mais pelo lado positivo do que pelo lado negativo. Já a aproximação com Vladimir Putin tem causado surpresa e preocupação. Trump está se afastando da Europa e da OTAN, ignorando alianças históricas. No entanto, ele vê a guerra como um problema para os negócios e busca criar uma aliança militar poderosa. Há ainda a possibilidade de um entendimento com Xi Jinping, já que Trump tem interesse na estabilidade de Taiwan. Em apenas um mês, Trump já quebrou paradigmas da geopolítica mundial. Ele desconsiderou a Europa ao se aliar com Putin e negocia o fim da guerra na Ucrânia de forma vantajosa para os interesses americanos. Suas decisões podem ser controversas, mas foram respaldadas pelo voto popular.
Cabe ao resto do mundo, inclusive ao Brasil, adaptar-se a essa nova realidade. E por falar em guerra na Ucrânia, o conflito entrou em uma nova fase com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. O conflito, que já dura mais de 3 anos, enfrenta agora um cenário de incertezas. O apoio ocidental à resistência ucraniana pode ser alterado e a pressão por uma solução pacífica para a região tende a aumentar. Veja na reportagem de Valéria Luizetti. Durante o governo Biden, os Estados Unidos mantiveram um forte apoio à Ucrânia, tanto militar quanto econômico, em conjunto com aliados da OTAN. A estratégia envolvia não apenas o envio de armamentos e treinamento militar, mas também sanções econômicas severas contra a Rússia. Com Trump, a abordagem é diferente. Desde seu primeiro mandato, ele demonstrou proximidade com Vladimir Putin e já indicou que espera concessões da Ucrânia em troca da continuidade do apoio americano. O novo governo americano pressiona por uma negociação que inclua a cessão de territórios ocupados pela Rússia. Além disso, há uma crescente preocupação sobre os custos da guerra para os cofres dos Estados Unidos. Em troca de qualquer suporte adicional, Trump busca garantias econômicas, como acesso a recursos minerais estratégicos da Ucrânia. A Europa, por sua vez, reage com cautela. A recente abstenção dos Estados Unidos na ONU ao não condenar diretamente a agressão russa foi vista como um sinal de mudança na política americana. Países como França e Alemanha começam a discutir alternativas para garantir a segurança do continente, sem depender exclusivamente dos Estados Unidos. A Europa, hoje, entende a Rússia como uma ameaça à sua segurança continental. Não há dúvida disso. Claro que, aos olhos estratégicos dos russos, os europeus avançaram demais nessa ambição de ter o quê? Uma expansão da sua área de influência sobre territórios que outrora eram de influência russa. Tanto que eu volto a insistir. Quando o Putin fala da tal mãe Rússia, ele está falando, a Ucrânia sempre fez parte da órbita russa. E uma, vamos dizer, expansão europeia atenta contra a segurança da Rússia. Então, no primeiro momento, nós vamos ver essa preocupação de ter as fronteiras orientais europeias ameaçadas. A Europa vai ter que, primeiro, tomar novas posturas em relação ao financiamento das ações da OTAN. E um segundo ponto, há de se falar como o próprio presidente Macron da França e o então primeiro-ministro da Alemanha advertiram, de se criar uma força de segurança continental europeia. Sem garantias de apoio contínuo dos Estados Unidos, a resistência depende cada vez mais do financiamento europeu. A Rússia, por outro lado, mantém sua ofensiva e pode aproveitar a incerteza política para consolidar avanços em território ucraniano. A reconstrução do país também se torna um tema central. Estimativas apontam que serão necessários trilhões de dólares para recuperar a infraestrutura destruída. Empresas americanas e europeias já demonstram interesse em participar desse processo, que mistura interesses humanitários e econômicos. Enquanto as negociações avançam nos bastidores, uma coisa é certa: a população ucraniana quer o fim da guerra. Anos de destruição, mortes e deslocamentos forçados deixam um país exausto e ansioso por paz. O que resta saber é sob quais condições essa paz virá e a que custo para a Ucrânia e para o equilíbrio geopolítico global. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bateu boca com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em encontro dos dois na Casa Branca nesta sexta-feira. E claro, nosso correspondente Luca Bassani acompanhou esse encontro e conta agora o que levou o Trump a chamar o ucraniano de desrespeitoso, hein, Luca? E aproveitando já a sua participação, qual que é a expectativa agora de que seja assinado o polêmico acordo sobre exploração de terras raras entre os dois países?
A expectativa, ela é quase nula, Soraya. Olá, você e a todos que acompanham aqui o JP Internacional. Nós vemos que foi uma sessão de grande humilhação pública, se assim podemos dizer, do presidente Volodymyr Zelensky num bate-boca protagonizado por ele, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o vice-presidente J.D. Vance. Zelensky fazia pedidos de garantias de segurança, dizendo que no passado outros acordos com a Rússia foram assinados, mas posteriormente quebrados por Vladimir Putin, ao mesmo tempo em que foi interrompido pelo vice-presidente norte-americano, que disse que a postura dele era desrespeitosa e que ele deveria ser grato ao auxílio americano prestado até o momento. Na sequência desta discussão, Zelensky disse que os americanos também sentiriam os efeitos de uma possível vitória da Rússia e que a guerra poderia se expandir para outros territórios envolvendo os americanos, quando também foi interrompido por Donald Trump, que disse que não há autoridade nas mãos de Zelensky para dizer algo sobre o futuro dos Estados Unidos. O mal-estar foi generalizado. Donald Trump acusou o Volodymyr Zelensky de estar praticamente arriscando o futuro do mundo a uma terceira guerra mundial e disse para ele voltar à Casa Branca apenas quando quiser a paz. Com isso, a coletiva foi encerrada antecipadamente, Zelensky foi embora e o acordo de minerais não foi assinado, algo que era muito esperado no dia de hoje, né, no dia deste encontro, quando nós temos o momento em que a Ucrânia precisa do dinheiro da exploração mineral para reconstruir o seu território. Tudo indica que os próximos dias serão extremamente difíceis para Volodymyr Zelensky, desmoralizado em frente aos seus inimigos e também ao seu principal aliado, que agora já deixa claro que não apoiará mais militarmente e também ideologicamente o exército ucraniano de Volodymyr Zelensky. Sem dúvida. E vamos seguir acompanhando aqui de perto as repercussões desse encontro. Obrigada, Luca. Até uma próxima. A complexa e delicada situação entre Israel e o Hamas segue também sem uma solução clara, com as negociações para a segunda fase do cessar-fogo na faixa de Gaza ainda sem início. A primeira etapa da trégua está prevista para terminar neste sábado. Enquanto isso, a tensão entre palestinos e israelenses continua. E para a gente entender melhor sobre as implicações desse conflito e também as perspectivas futuras, conversamos com a doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada, Soraya. Bom, já te faço a primeira pergunta. Quais são, de fato, esses principais obstáculos, para o início dessa segunda fase de negociações e como isso pode impactar também o futuro ali da região? Bom, vamos para os obstáculos reais e depois a gente fala sobre os obstáculos que existem numa retórica, tanto de Israel quanto do Hamas. Os obstáculos reais, a gente precisa entender que ambas as partes, elas mutuamente se acusam que não existe o cumprimento dos termos do acordado para a primeira fase. Então, basicamente, o Hamas fala que Israel não está deixando entrar toda a ajuda humanitária que deveria entrar. Israel não está libertando os reféns na data prospectada na primeira fase do acordo e, principalmente, o Hamas está falando que, de fato, Israel não está cumprindo, principalmente com as negociações para a segunda fase, que vislumbra uma retirada total das forças israelenses de território palestino. Inclusive, o Hamas também alega que Israel já deveria ter permitido com que os palestinos que migraram dentro dessa faixa de Gaza pudessem retornar ao norte dessa faixa de Gaza, e não está havendo essa necessidade de retorno e principalmente essa possibilidade a partir de Israel. Já Israel alega, em contrapartida, que Hamas violou em diversos pontos a lista dos reféns que seriam libertados, ou seja, ele acabou por divulgar outros nomes que de fato não foram libertados e principalmente que o Hamas não está se desmilitarizando e está fazendo um show, está fazendo uma propaganda nessa troca de reféns. Então, essa é basicamente os fatos que impedem com que a gente alcance uma segunda fase desse cessar-fogo, que a gente consiga caminhar nessas negociações. Já a retórica nos diz justamente que existe uma impossibilidade de se alcançar a segunda fase do acordo, porque Israel quer, de fato, uma prorrogação da primeira fase do acordo por mais 42 dias e, em contrapartida, o Hamas não quer. O Hamas já quer seguir para a segunda fase.
porque a segunda fase, de fato, prospecta, por assim dizer, um encerramento das hostilidades em território palestino, na faixa de Gaza, e principalmente a retirada total das forças israelenses do território da Palestina, do sul da Palestina, que é a faixa de Gaza. Então, existe alguma divergência entre os interesses e justamente o que estão dispostos a fazer tanto Israel como o Hamas nesse momento, já que a primeira fase acaba no dia 1º de março. Agora, professora, pensando que se não houver extensão, né, desse acordo de paz, na sua avaliação, os combates podem recomeçar de forma imediata? Sim, se a gente não tiver uma prorrogação ou uma segunda fase dos acordos de cessar-fogo, o conflito entre Israel e Hamas pode ser reiniciado. Inclusive, eu acho super importante destacar que uma ala mais radical do governo de Netanyahu quer que se finde essa primeira fase do acordo e que, de fato, retorne os conflitos e principalmente os ataques israelenses na faixa de Gaza. Então, a gente tem que pensar que existe também aí um conflito de interesse dentro do governo de Israel, justamente impossibilitando com que nós tenhamos o alcance da segunda fase e, principalmente, que se tenha uma segurança de governamentabilidade para o Netanyahu conseguir chegar a negociações efetivas dentro dessa perspectiva de conflito entre Israel e Hamas. A gente sabe muito bem que a sociedade israelense quer que se alcance a segunda fase, principalmente visando a libertação de mais reféns, mas aí existe um conflito, sim, um conflito ideológico dentro do governo de Netanyahu, já que a sua ala ortodoxa mais radical não quer que se inicie a segunda fase e sequer quer uma prorrogação da primeira fase, que é de fato que se finde esses acordos de cessar-fogo e que se retorne o conflito entre Israel e Hamas, porque querem de fato a destruição total do Hamas. E aí, nesse sentido, professor, Israel já estaria se preparando para uma nova ofensiva militar? Olha, Soraya, na verdade Israel nunca deixou de se preparar. A gente precisa entender que nesse momento Israel está repercutindo muito mais o seu poderio militar na Cisjordânia, que são alguns territórios ocupados do norte da Palestina. Então, de fato, o que a gente observa é que houve quase que um pêndulo das ações israelenses para o norte da Palestina, porque, de fato, Israel também fala que estão sendo desenvolvidos grupos militarizados e grupos radicalizados nesse norte da Palestina que colocam em risco a segurança de Israel. Então, se porventura a gente observar um findar da primeira fase, que não se prospecte uma prorrogação e sequer, por assim dizer, uma segunda fase do cessar-fogo, a gente sabe muito bem que vai haver uma transmutação, uma realocação dessa força militar israelense novamente para o sul da Palestina, que é a faixa de Gaza. Professora, como que você vê o papel das potências internacionais, como os Estados Unidos e as nações da União Europeia, por exemplo, nesse processo de mediação do conflito? Soraya, eu acho super importante a gente destacar que hoje existem 3 grandes mediadores desse conflito entre Israel e Hamas. Quem são eles? Basicamente, é Catar, Egito e Estados Unidos. A União Europeia, ainda que ela propugne pela criação da Palestina, ela não está tão envolta nesse conflito porque ela tem um conflito muito mais próximo, que é de seu interesse, inclusive para a segurança regional, que é o conflito Rússia versus Ucrânia. Já os Estados Unidos, ele tem um papel central, sim, mas a gente tem que fazer uma separação. Os Estados Unidos, a partir das falas de Trump, e os Estados Unidos que está negociando esses acordos de cessar-fogo, essas fases. Os Estados Unidos que está negociando essas fases do cessar-fogo, ele tem uma postura totalmente dicotômica das falas do Trump. Então, eles querem, sim, que haja, por assim dizer, uma prospecção de se alcançar uma segunda fase desse cessar-fogo, desses acordos de cessar-fogo, e quando chegar na terceira fase, que é a idealização da reconstrução da Palestina, aí a gente deixa para um outro momento essa negociação. Mas é importantíssimo destacar que a política externa dos Estados Unidos está, sim, propugnando, bem como o Catar e bem como o Egito, para que se chegue a essa segunda fase do acordo a partir de mútuas concessões entre Israel e entre Hamas. E para a gente encerrar, professora, na sua avaliação, Hamas e Israel têm intenções de retomar a guerra, considerando o atual contexto, né, de tensões e avanços nas negociações de cessar-fogo? Soraya, é muito difícil a gente falar que existirá uma paz duradoura na região e que o Hamas será extinto e que o governo de Israel será, de fato,
terá o reconhecimento do Estado da Palestina. Então aí eu acho que são dois pontos totalmente dicotômicos que a gente não vai conseguir alcançar. Primeiro, que é a extinção do Hamas, porque o Hamas é uma ideia, não é um movimento institucional apenas, mas sim uma ideia, ele pode até mudar de nome, mas ele vai continuar coexistindo com a existência ou com a falta de existência do Estado da Palestina. E Israel, infelizmente, por esse governo, não vai reconhecer o Estado da Palestina. Então a gente teria justamente uma possibilidade de se ter aqui uma fala minha com a finalização do conflito se a gente tivesse justamente a finalização do Hamas e também o reconhecimento do Estado da Palestina por Israel. Como não existe essa possibilidade no momento, sempre há uma prospecção e sempre há a possibilidade deles voltarem, sim, a guerrear. Então, com certeza, ambos os lados estão preparados para voltar ao conflito. Conversamos com a professora, doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Professora, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade e pela entrevista. Até uma próxima. Obrigada, Soraya. Até. Agora é hora da gente conferir o que foi destaque nesta semana e o que será notícia também na próxima semana no Radar Internacional. Quatro pessoas morreram e 6 ficaram feridas depois que uma ponte desabou em uma via expressa em construção na Coreia do Sul nesta terça-feira. A empresa responsável pela obra pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que está ajudando a identificar as causas do acidente. O presidente em exercício emitiu medidas urgentes para mobilizar todos os recursos e pessoal disponíveis para a operação de resgate. Um incêndio florestal no norte do Japão obrigou a mobilização de helicópteros militares para as operações de combate às chamas. O fogo matou uma pessoa, danificou quase 80 imóveis e forçou a saída de centenas de moradores. O governo municipal disse que quase 600 moradores da área abandonaram suas casas e pelo menos 84 imóveis foram danificados pelas chamas. O governo chileno decretou estado de exceção e impôs um toque de recolher noturno em boa parte do Chile, devido a um apagão em massa causado por uma suposta falha no sistema elétrico. O anúncio abrange o norte e o sul do Chile, da região de Arica a de Los Lagos, onde vivem mais de 90 dos 20 milhões de chilenos. O presidente suspenso da Coreia do Sul apresentou seu argumento final no julgamento que pode removê-lo do cargo. O antigo procurador-geral disse que o país estava enfrentando uma crise existencial em dezembro, quando declarou a lei marcial, revogada pouco depois pelo parlamento, removendo-o do cargo. Se o impeachment for aprovado, a Coreia do Sul terá que realizar novas eleições presidenciais em 60 dias. A ONU fez um alerta sobre a degradação do sistema internacional e a asfixia dos direitos humanos no mundo. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, descreveu uma situação perigosa em um mundo cada vez mais dominado por governos autoritários. E mais de 100 pessoas já morreram este ano após beber álcool pirata na Turquia, onde a produção clandestina é generalizada. E o álcool pirata é frequentemente contaminado com metanol, uma substância tóxica que pode causar cegueira e danos ao fígado e até a morte. E também para ficar de olho na agenda da próxima semana. No domingo, dia 2 de março, acontece a premiação do Oscar. E o filme brasileiro Ainda Estou Aqui concorre em 3 categorias. No dia 3 de março, a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, deve mandar seu 8º foguete de teste da Starship. Na terça-feira, dia 4 de março, começa a valer a nova tarifa para as importações que o presidente americano Donald Trump anunciou para o México e o Canadá. O narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, uma das figuras centrais do cartel de Sinaloa, pediu repatriação ao México para evitar uma possível pena de morte nos Estados Unidos. Zambada foi preso em julho do ano passado em circunstâncias que geraram forte repercussão política no México. Acompanhe na reportagem de Greco Holtz. Diferente de processos convencionais de extradição, Mayo Zambada alega ter sido sequestrado dentro do território mexicano por um dos filhos de Joaquín El Chapo Guzmán, conhecido como El Güero, e entregue às autoridades dos Estados Unidos no Novo México.
A operação teria ocorrido sem o disparo de um único tiro e sem o conhecimento das autoridades mexicanas, o que gerou protestos formais por parte da Procuradoria-Geral da República do México, que desde então tenta obter detalhes sobre o ocorrido e pleiteia sua repatriação, sem qualquer resposta do governo americano. A prisão de Zambada representa um novo ponto de tensão na já delicada relação entre México e os Estados Unidos. O episódio é visto no México como mais um exemplo da ingerência americana em sua soberania, alimentando discursos nacionalistas. As autoridades americanas sempre trataram de operar no campo ali de uma certa legalidade nas relações com o México, dando foco na questão da cooperação entre os dois países. Então, os dois países têm, por exemplo, um tratado de extradição relativamente antigo já, em que eles concordaram, né, que uma figura que tenha cometido delitos nos dois países pode ser processado e eventualmente condenado nos dois países. Agora, uma operação dessa magnitude, que se dá, como você bem disse, através das autoridades americanas, diretamente com uma figura delitiva do México, sem passar por nenhuma autoridade mexicana, isso foi muito mal visto. Para piorar essa situação, no último dia 20 agora de fevereiro, o Mayo Zambada, através dos seus advogados, tornou pública uma carta que havia sido enviada para o Consulado do México em Nova York, né? Nessa carta, ele basicamente diz, então, novamente, ele reforça que ele foi vítima de um sequestro transfronteiriço, que, portanto, os Estados Unidos não respeitaram o devido processo legal, então ele não foi levado aos Estados Unidos através de um processo de extradição convencional, que é até bastante rápido, por razão desses acordos pré-existentes, então ele não passou por nada disso. Nos Estados Unidos, um dos juízes envolvidos no caso, porque, né, o caso foi levado para a corte em Nova York, um dos juízes envolvidos no caso, ele já deixou vazar a possibilidade de que seja pedido, né, para o Mayo Zambada a pena de morte, né, a pena máxima, já que o cartel de Sinaloa, ele é um dos principais produtores de fentanil, que é assim uma droga que tem arrasado, né, com os Estados Unidos, tem provocado ali uma crise de saúde pública que já custou a vida de centenas de milhares de pessoas no país. Então, em razão disso, o Mayo Zambada poderia ser condenado com a pena capital, né, com a pena de morte. Ele é um homem já de 77 anos, então, assim, o que os advogados dele dizem é que não existe a menor expectativa de que ele possa sair da prisão um dia, seja nos Estados Unidos, seja no México. Eles entendem que ele vai morrer na prisão. O que não querem, o que estão tentando alegar, né, é que não deveria ser aplicada a pena de morte, porque no México a pena de morte é inconstitucional. E o tratado de extradição entre México e Estados Unidos justamente prevê isso, que sobre cidadãos mexicanos, não poderia ser aplicada nenhuma pena nos Estados Unidos que não esteja prevista também na legislação mexicana. A prisão de Zambada acontece em um contexto ainda mais complexo, com Donald Trump elevando a retórica contra os cartéis mexicanos. Em um decreto assinado no dia 19 de fevereiro, Trump classificou 6 cartéis do México como organizações terroristas, o que abre caminho para uma abordagem militar mais agressiva na fronteira sul dos Estados Unidos. O discurso ecoa na retórica após 11 de setembro e foi interpretado no México como uma ameaça direta à sua soberania. Além disso, a captura de Zambada levanta questões sobre a frágil aliança entre os líderes históricos do cartel de Sinaloa. Durante anos, acreditava-se que El Chapo e El Mayo mantinham um pacto de proteção mútua entre suas famílias, mas a possível traição do filho de Guzmán contra seu próprio padrinho, Zambada, pode ter alterado essa dinâmica. O aumento da violência em Sinaloa, impulsionado pela luta interna entre os chapitos e os herdeiros de Zambada, já é uma realidade e pode se intensificar ainda mais caso o narcotraficante não retorne ao México. O governo da presidente Claudia Sheinbaum enfrenta um dilema delicado: equilibrar a cooperação com os Estados Unidos no combate ao narcotráfico sem permitir que episódios como o de Zambada se tornem precedentes para futuras interferências americanas. Além da repressão militar ao crime organizado, Sheinbaum tem reforçado a necessidade de abordar as raízes sociais do problema, mantendo programas como Sembrando Vidas, que busca oferecer alternativas para jovens vulneráveis ao recrutamento pelos cartéis. Outro ponto de sua estratégia tem sido expor o papel dos Estados Unidos no tráfico de armas para o México, destacando que cerca de 70% das armas usadas pelos cartéis vêm do mercado americano.
Ainda que a prisão de Zambada simbolize uma vitória para os Estados Unidos, a estrutura do narcotráfico segue intacta. Seu afastamento pode gerar mudanças na hierarquia do cartel de Sinaloa, mas dificilmente enfraquecerá suas operações. Enquanto isso, a disputa pelo controle do cartel, as tensões diplomáticas e a crescente militarização da fronteira seguem desenhando um cenário imprevisível para os próximos meses. O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. E claro, nos vemos ao longo da programação da Jovem Pan News. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.